No mundo onde os chapéus já quase não são mais usados, um deles resistiu bravamente ao teste do tempo e se manteve popular entre jovens e adultos até o século XXI. Então hoje eu vou te contar a história de como o boné foi de uma peça esportiva inspirada nos chapéus dos trabalhadores a um ícone fashion e uma declaração política. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se o vento arrancou seu chapéu e você se humilhou correndo atrás dele e chegou aqui por acidente, meu amor, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala de história da moda, mas com consciência de classe, a partir dos documentos originais da época e das pesquisas desenvolvidas nas universidades e nos museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, desenvolvido para o público brasileiro, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... Num vídeo anterior, a gente já falou por que os chapéus deixaram de ser usados e como o boné sobreviveu a isso. Sendo um modelo de chapéu extremamente popular, usado em todos os grupos sociais, tanto para proteção contra o sol, identificação das suas preferências esportivas, declarações de apoio ou repúdio político, ou simplesmente porque é estiloso. E falando em estiloso, é claro que eu tinha que gravar com o boné da nossa patrocinadora queridinha, que é a Hering. Os bonés da Hering são feitos com sarja 100% algodão, para você que procura uma peça que não vai fazer sua cabeça ferver no sol. No site tem várias opções de cores, além de aba reta e aba curva para atender todos os gostos. E você ainda pode usar o meu cupom de desconto MODISTA15 para garantir as suas compritas com 15% off. Inclusive eu tô deixando aqui embaixo na descrição o link desse boné e da blusa que eu tô usando, que também é da coleção de verão deles. O boné é o caçula da família dos chapéus. E a história dele se confunde com a própria história dos esportes do século XIX. Especialmente o beisebol, muito popular nos Estados Unidos, Canadá e no Japão. E foi numa partida de 1851 que a forma mais antiga de boné fez sua estreia, como parte do primeiro uniforme do New York Knickerbockers, que na época parecia mais um uniforme de sorveteiro de filme, eu sei, mas foca no chapéu, que era feito de lã e tinha uma aba larga o suficiente para proteger os olhos do sol, que é o básico de qualquer chapéu. Um outro modelo usado pelos jogadores da época era um chapéu de palha mesmo, parecido com os que se usavam no litoral no verão. Só que esses modelos de chapéus tinham um grande problema. Eles não ficavam na cabeça quando o jogador olhava para cima, muito menos tinham uma aba larga o suficiente para realmente proteger os olhos. Então isso deu início a uma missão para fazer um chapéu que fosse confortável e eficiente ao mesmo tempo. No final da década de 1850, os times passaram a usar o modelo boina de carteiro e dos meninos que vendiam jornal nas ruas. Um chapéu formado por pedaços triangulares, com um botão em cima e uma aba reforçada que só cobria parte do rosto. E apesar desse modelo boina ficar um pouco mais firme na cabeça, ele ainda não era o ideal. Então a busca continuava. Juntando a influência dos chapéus funcionais dos trabalhadores urbanos e até dos capes militares da Guerra Civil, foi que nos anos 1880 surgiu o chapéu que é considerado o ancestral direto do boné moderno, o chamado Brooklyn Cap, que passou a ser usado por vários times em diferentes ligas, mas que ainda precisava de uma coisa que hoje a gente encontra em qualquer boné esportivo, a logo do time, que apareceu pela primeira vez em 1901 nos uniformes do Detroit Tigers e acabou criando a deixa para que os outros times copiassem o exemplo. Entre 1900 e 1920, as abas foram ficando mais longas, criando mais sombra para o rosto e uma proteção mais efetiva para os olhos. E ganharam costuras de reforço, ficando um pouquinho mais próximas de alguns modelos que existem até hoje. Em 1930, bonés já faziam parte do uniforme de todos os times de beisebol, mas eram itens exclusivamente esportivos. Você não veria ninguém na rua usando boné e mesmo quem assistia às partidas não usava essa peça porque ela era considerada muito informal. O que fez com que os bonés saíssem ali do meinho do estádio e realmente ganhassem as ruas foi a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, quando o boné foi adotado pelos mecânicos das aeronaves, já que a estabilidade deles na cabeça tornava mais difícil que fossem soprados pelas hélices e turbinas.
E depois do fim do conflito, muitos soldados e mecânicos continuaram a utilizar esses bonés como um símbolo do seu orgulho por terem participado da guerra. Foi nos anos 1950 que os torcedores começaram a usar bonés no estádio, mas só no estádio. Com o aumento da popularidade dos bonés, as fábricas acabaram tendo que desenvolver técnicas que permitissem produzir bonés mais baratos e acessíveis do que aqueles que eram utilizados nos uniformes esportivos. E aí surgiram os bonés estampados ao invés de bordados, e produzidos com cores diferentes refletindo as cores dos uniformes dos times. E o que é mais curioso nesse processo todo é que a popularização e a ascensão do boné acontece justamente ao mesmo tempo em que os outros modelos mais tradicionais de chapéu estão deixando de ser utilizados, primeiro pelas pessoas mais jovens e gradativamente pelas pessoas mais velhas também. E o boné aparecia como uma alternativa mais barata, especialmente para os trabalhadores que precisavam de alguma proteção contra o sol. E foi aí que as grandes marcas como a Coca-Cola vieram com a ideia de distribuir bonés com a sua identidade visual para os trabalhadores das fábricas e para os caminhoneiros que faziam a distribuição das bebidas. Nos anos 1960, o boné virou o chapéu do trabalhador americano e passou a ser adotado como parte do uniforme de campo do exército durante a Guerra do Vietnã. E nos anos 70 e 80, se tornou basicamente o único tipo de chapéu que as pessoas ainda usavam no dia a dia. Ele era barato, muitas vezes distribuído gratuitamente, mas também começava a aparecer em versões mais glamourosas nas fotos de revistas de moda como a Vogue. E talvez mais importante do que isso, o boné se tornou uma parte fundamental do figurino de personagens icônicos da TV e do cinema da época, como o Inspetor Callahan, do terceiro filme da série Dirty Harry, de 1976, o detetive da série Magnum, de 1980, e o piloto de Esquadrão Classe A, também dos anos 1980. Exibidas em outras partes do mundo, essas séries ajudaram a popularizar o boné fora dos Estados Unidos, já como uma peça de uso cotidiano. E foi justamente no final dos anos 1980 que os bonés se desvincularam completamente da sua origem de uma peça puramente funcional para se transformar em um ícone de estilo, um objeto fashion. É o caso do boné com a aba virada para trás ou com a aba virada para o lado. Nesses dois casos, o boné não é uma questão de necessidade ou de proteção, mas de expressão individual e de marca pessoal. E é dessa forma que o boné chega na cultura hip-hop, entre o final dos anos 80 e o começo dos 1990, quando se torna uma peça de moda fundamental no visual dos músicos. E passa a ser um item de moda produzido numa escala industrial nunca antes imaginada, graças a uma pequena invençãozinha: a regulagem traseira, com as abas plásticas de encaixar. E podendo vestir mais pessoas com uma única forma ou molde, a produção ficava infinitamente mais barata. E os preços mais atrativos permitiam alcançar um público consumidor mais amplo e com poder aquisitivo menor. Particularmente, eu prefiro esse tipo de regulagem dos bonés da Hering, que é feito com o próprio tecido e uma fivela e que eu acho mais confortável de usar mesmo. Talvez uma das coisas mais significativas da história do boné não é nem como ele saiu do esportivo para o uso cotidiano, mas como ele deixou de ser uma peça funcional e se transformou numa ferramenta para as pessoas expressarem a sua individualidade, se afirmarem no mundo, comunicarem ao mundo coisas, causas que elas apoiam, mas também para se sentirem parte de uma coisa um pouco maior. Pensa na Lady Di usando um boné para deixar os filhos na escola em 1989, quebrando completamente o protocolo de vestimenta da família real britânica, mas reforçando a imagem de princesa do povo. No diretor Spike Lee aparecendo com um boné do New York Yankees feito exclusivamente para ele, que acabou fazendo com que os times passassem a produzir e vender bonés em cores customizadas. Ícones do hip-hop americano, que combinaram o boné com bandanas e criaram uma identidade visual própria para a juventude negra. E embora aqui no canal a gente sempre fale que toda escolha de moda, no fundo, é política, existem algumas escolhas de moda que são ostensivamente mais politizadas do que as outras. Como quando, em 1997, o movimento do Sem Terra relatou que o então presidente Fernando Henrique Cardoso não aceitou vestir o boné ou participar da marcha, justificando que, como pessoa, ele faria isso, mas não como chefe de Estado. Vários presidentes dos Estados Unidos utilizando bonés do FBI ou das Forças Armadas em tempos de crise, e a gente até tem um caso mais recente nessa guerrinha política de bonés. Nos Estados Unidos, a sigla MAGA, Make America Great Again,
se tornou um símbolo dos apoiadores do atual presidente Trump e das políticas anti-imigração e antiliberais. Só um cuidadinho aqui que é importante. Os americanos utilizam o termo liberal para se referir a coisas que aqui no Brasil a maioria das pessoas identifica como sendo posicionamentos relacionados à esquerda, tá? Coisas do tipo defesa de sistema de saúde público, de educação pública, políticas que privilegiam a manutenção ou reconhecimento da dignidade humana, esse tipo de coisa que, como todos nós aqui sabemos, claramente ameaçam a ordem da sociedade. Desde os anos 90, os bonés acabaram se tornando um item indispensável em campanhas políticas de várias partes do mundo. Mas no caso dos Estados Unidos, nesse momento específico que a gente está vivendo agora, os bonés transcenderam essa função de ser uma simples propaganda de um candidato específico. Eles se transformaram em símbolos muito poderosos da identidade de um grupo, e esse grupo nem mesmo se restringe ao território local, como normalmente aconteceria com bonés políticos do passado. Em todo o mundo, pessoas que simpatizam com correntes conservadoras atuais, que são muito centralizadas na exploração midiática de figuras como Trump, Zelensky, Milley e o próprio Bolsonaro, essas pessoas passaram a adotar os bonés MAGA. Isso e a política externa, digamos, peculiar do presidente Trump acabaram transformando os bonés em uma ferramenta de guerra simbólica. Políticos canadenses passaram a usar um boné azul marinho com a mensagem "O Canadá não está à venda", em resposta às tarifas e às insinuações do governo Trump sobre comprar ou invadir seu território. E aí é claro que o Brasil tinha que entrar no circuito, né, gente? Pode confiar, que é Brasil. Com um boné azul com a frase "O Brasil é dos brasileiros", em resposta às insinuações de Trump e aos repetidos pedidos de alguns políticos brasileiros para que os Estados Unidos invadissem o Brasil. Talvez a maior ironia a respeito dessa guerrinha simbólica de bonés seja a escolha das cores. Porque a campanha Trump, que se coloca como abertamente anti-esquerda, optou em grande parte por bonés vermelhos, cor que é tradicionalmente associada ao socialismo desde o século XIX, sendo a cor símbolo do movimento trabalhista pelo menos desde 1848. E dos movimentos de esquerda, como socialismo e anarquismo, desde a Comuna de Paris de 1871. E para adicionar mais uma camada de estranheza nisso tudo, o governo Trump sempre deixou muito claro desde o período da campanha que a China é um inimigo a ser combatido pelo governo dos Estados Unidos. O que não impede que um número significativo dos bonés MAGA e de outros objetos com essa sigla sejam feitos na China e em países do Sudeste Asiático. Coisa que nem mesmo é uma particularidade desses bonés ou desses produtos, porque no fim das contas a indústria da moda como a gente conhece hoje não existiria sem as fábricas e a mão de obra instalada no Sudeste Asiático. E isso tem tudo a ver com o chamado sistema fast fashion e com a altíssima produção de lixo têxtil na atualidade, mas isso vai ficar para outro vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, comenta aqui embaixo para mim se você usa boné e de que tipo, e claro, dá uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.